Olá, gente. Boa tarde para todos. Estou de volta aqui com um novo testemunho, pessoal, que vai edificar a nossa vida também, de uma irmã chamada Laura Santo, onde ela vai relatar que Deus livrou ela de um assassino através da sua palavra, a Bíblia. Ok, gente? Então é um testemunho muito edificante. Não perca, assista até o fim. Mas antes, né, se inscreva no canal, né? Dê um like, comente e compartilhe. Ok, gente? Muitas pessoas vão precisar ouvir esse vídeo. Então vamos lá. Muito bem, então vamos lá. Eu quero apresentar para vocês a Laura Santos. Ela que é de São Paulo, Zona Leste, congrega na Assembleia de Deus Missão Belém do Pará. Ela é ministra da palavra, terapeuta, palestrante e escritora. Hoje você vai conhecer o seu testemunho, o testemunho dela, onde retrata sobre um abuso que ela sofreu ali depois de ter aceitado a Cristo. Mas você vai conhecer como ela ressignificou essa dor desse abuso e hoje é mentora, palestrante, cuida de mulheres e é uma ministra da palavra de Deus. Então hoje eu quero convidar aqui já a Laura Santos. Laura Santos, seja bem-vinda ao Crente Podcast. Obrigado a vocês, né, por nos receber. A paz do Senhor a todos. Graças a Deus, para mim é um prazer, né, estar aqui com vocês para contar testemunho que eu creio que vai edificar, né, a vida de muitos que estão aqui assistindo esse podcast. Amém. E você está, o seu testemunho está nesse livro, né? Sim, Tá ali, tá sim. aparecendo o livro ali. É Mulheres. Eu não tô conseguindo ler. Fala aí, Mulheres escolhidas, mas escolhidas por Deus. muito bem. E esse livro você conta, você participa ali contando o seu testemunho, né? Como que as pessoas fazem para adquirir o seu livro? É no seu Instagram? Entrando em contato comigo, né? Entra com você Que aí direto? eu entro em contato com a editora e a editora traz. Esses livros aqui, ele conta a Ah, história de 14 mulheres, né? uhum. E cada uma tem um testemunho assim em particular, mas são testemunhos que edificam vidas. Amém. Ó, quem quiser, você vai ouvir o testemunho, mas quem quiser adquirir já entra no Instagram dela. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O Instagram dela, já segue lá, já pode mandar direto pra você, né? Lembrando também, Rafa, que tá vindo outro livro aí também, tá? Tá no Ah, é? forninho aí outro livro. Mentes Curadas Floresce. Ele é mais científico dentro do meu campo terapêutico. Amém, amém. Então vamos conhecer o seu testemunho, né? Vamos lá então? Onde começa o seu testemunho? Eu queria você. A gente já conversou um pouquinho, você já contou um pouquinho ali, mas eu queria que você contasse para as pessoas que estão assistindo, as pessoas poderem te conhecer, né? Você disse que você não veio de um lar cristão, né? Sim, Como que era antes disso tudo? é verdade. Eu não vim, né, de um lar assim cristão. Tinha apenas uma irmã minha que era cristã, né, que servia a Cristo, que ela foi para Cristo com 9 anos de idade, né? E a gente sempre ali criança brincando, né? E passamos por vários tipos de dificuldades, né? Ainda mais quando criança. Mas ela sempre orando ali por nós. Ela sempre tinha a convicção de que ela ia ganhar as irmãs para Cristo Jesus. Éramos felizes, né? Tava tudo muito bom, tava tudo muito legal ali onde a gente morava. E de repente o cenário mudou, né? Eu já tinha uns 15 anos de idade. Nós mudamos para a vila, né? Para Brunhoconé e Arthur Alvim. E mudamos para Guaianazes, aliás. E ali foi um marco na minha história, muito, né? Que ao retornar a morar ali, eu fui me envolvendo com muitas coisas, dança, arte, música, né? Para eu matar aquela falta que eu tinha daquele lugar onde eu morava. Porque eu amava demais a vila. Eu amava demais aquele lugar. Arthur Alvim, para mim, era um sonho. Perto de tudo, shopping, fácil acesso.
Só que tudo mudou. E foi uma mudança drástica mesmo. Mudou até meu estado emocional, mexeu, abalou muito com o meu estado emocional. Meus pais não entenderam algumas coisas, mas amém. Seguimos, né? Fui para a escola, conheci várias pessoas legais, né? Fui para a arte, fui para a dança, fui para o teatro, tudo para matar aquela falta, aquela saudade. Né? Até que me envolvendo com a dança, eu tinha aproximadamente uns 17 anos para 18 anos, me envolvendo ali com a dança, né? E Deus já falando que ali não era o meu lugar. Eu lembro que eu estava dançando e eu ouvi a voz de Deus falar comigo em um dos ensaios. Aí não é o seu lugar. Você tinha um pouquinho de conhecimento, então, de Deus, né? Você falou que não era cristã, mas então Sim. alguma coisa você conhecia. Sim, por quê? Porque a minha irmã Patrícia, ela era uma jovem muito comprometida. Ah, sei. Né? Tá. Então ela já pregava, já era professora, escola dominical, então ela estava sempre ministrando louvores, ela era regente. Então todos os dias era louvores lá em casa, né? Louvores, louvores, louvores. Então você acaba tendo conhecimento de Deus. Não aceitando, mas não tendo conhecimento, mas respeitando o limite dela também, né? E enfim, fui para a dança, e Deus falou ali comigo, de uma forma extraordinária. E eu falei, eu não quero mais a dança. Eu quero conhecer Jesus. E eu cheguei decidida. Um dia cheguei nessa mesma Patrícia e falei, Pati, quero conhecer Jesus. E ela falou, que legal, então vai para a igreja, né? Não, eu quero que você comece a falar aqui em casa quem era Jesus, quem é Jesus. E ela começou a ministrar coisas no meu coração, falando. E quanto mais ela ia falando, eu ia me distanciando mais daquelas coisas da música, da dança, né? Enfim, da arte, do mundo que eu vivia, mundo de palco e shows que eu vivia. E teve uma vez que ela me levou à igreja, né? Falou, Laura, vai ser culto dos jovens. Falei, eu vou lá, né? Vou lá, né? E eu sempre ia à igreja, mas nunca aceitava. Nunca me convertia, né? Só que naquele dia o pastor chamado Rony, eu lembro dele como se fosse hoje, ele trouxe uma mensagem impactante. Aí no final da mensagem, ele falou, quem quer aceitar Jesus como seu único suficiente salvador? E eu ali chorando, porque a palavra foi muito forte. A palavra queimou muito, muito. Você comecei a sentir uma coisa que eu nunca havia sentido na minha vida. Eu falei, meu Deus, que coisa é essa? E de repente eu estava lá na frente. Levantei as mãos, erguei as mãos e comecei a chorar muito, muito. E a igreja se alegrou porque já vinha orando pela família da Patrícia. Já vinha orando pela família da irmã Patrícia. Aceitei Jesus, fui para casa muito feliz, gente. Muito feliz. Meu Deus, que alegria. E eu estava muito alegre. Aí cheguei em casa e falei, mãe, pai, agora eu também sou da igreja. Agora eu também estou na igreja. Aí meu pai falou assim, mais uma. Né? Mais uma. E ali começou um processo. Ali eu vi que para mim não seria fácil. Para minha irmã foi, porque ela já veio na infância. Ela estava bem mais velha do que eu. Ela já veio na infância. Falei, para mim vai ser muito difícil ficar crente, mas eu vou ficar crente, porque eu sei que Ele me chamou. Ali eu já tive a convicção, né? Porque desde quando Deus ali havia me chamado, já tinha falado, vai ser minha missionária. Né? Já intitulou ali mesmo aquela chamada. Os seus pais, eles não... Como que eles recebiam? Como que ele recebeu você? Quando descobriu que você aceitou a Cristo, eles não... Eles não gostaram? Não gostaram. Na época não gostaram, foi muita batalha para eles entenderem o meu amor por Cristo, a paixão por Cristo. Por que eles não gostaram? Eu acredito que contrapõe a vontade deles, né? Por quê? Porque eu já estava caminhando no Evangelho, indo para a igreja, consagrações, indo e vindo e tal. E o meu pai, os meus pais, né? Mais o meu pai, projetou o quê? As minhas filhas vão crescer, as minhas filhas vão trabalhar, as minhas filhas vão ajudar no lar. E isso é a ideia de muitos pais. Né? Só que comigo foi diferente. Deus fechou a porta. Né? Como eu nunca havia trabalhado porque eu era jovem, né?
Minha mãe nunca permitiu, mas já estava numa idade para trabalhar. E foi isso que foi estreitando mais a luta, as provações dentro de casa. Né? Porque eu não tinha um trabalho. Meu pai saía para trabalhar, via muitas mocinhas da minha idade trabalhando e eu não. E quantos anos você tinha? Aí eu já tinha uns 19 anos. 19. Entendi. Uns 19 anos. E meu pai via ali as mocinhas trabalhando e eu não. E ele começou a não entender. Por que a filha do fulano trabalha e você não? E tal, tudo mais. Teve um cenário que marcou muito. E até hoje, às vezes, eu choro um pouco porque marcou muito, muito, muito mesmo. Nós estávamos na janta e todo mundo na mesa, né? Jantando, conversando, batendo papo comum. E meu pai falou para mim assim, né? Cadê esse teu Deus que não te abre uma porta? Que Deus é esse que você está servindo? E eu chorei no prato de comida. E minha mãe falou assim, o apelido do meu pai era CP, né? Todo mundo já conhecia como CP. Minha mãe falou assim, CP, não fala isso. Meu pai, como assim não fala isso? Todo mundo trabalha. Até aqui em casa, os irmãos dela trabalham. E ela não. Ela tem que arrumar um emprego. Ela precisa trabalhar. E minha mãe, não fala isso com ela. E eu chorei no prato de comida. E eu, depois de tudo isso, fui deitar. Eu já estava na igreja, né? Eu falei, Senhor, me abre uma porta, né? Porque eu não vou aguentar. Meu Senhor, me abre uma porta. Entra com solução na minha vida. E então começou aquele embate. A vontade de Deus e a vontade deles. A vontade de Deus e a vontade deles. E então comecei o quê? A procurar emprego. Comecei a mudar currículo, mas nunca era chamada. A porta nunca se abria. Me vi no mar de tristeza, quase tive uma depressão, né? Mas estava ali, caminhando no evangelho, consagração. Foi o que me manteve de pé. Escola dominical, consagração, oração, envolvido com as irmãs, irmandade, grupo, saindo. Mantinha minha vida ali. Voltar. Mas sempre com esse sentimento, né? Sempre com isso, né? Até que eu bati tanto nessa porta, né? De emprego, para poder acalmar as coisas dentro de casa, para poder equilibrar as coisas, para poder ter uma melhor convivência, né? Familiar. E, de fato, para poder também ajudar dentro. Essa é a ideologia deles, né? Ajudar dentro de casa, financeiramente. Que a gente passava algumas dificuldades financeiras, né? Mas, enfim, meu pai sempre muito homem para isso, né? Mas, enfim. E começou as perseguições, foram ficando mais ferrenhas. Até que eu consegui um emprego. E aí é onde eu entro, gente, no que realmente aconteceu na minha vida, né? Até que eu consegui um emprego. Aí cheguei em casa muito feliz. Ai, mãe, o pastor que morava em frente à minha casa tinha um cunhado que tinha uma padaria lá no bairro de Cangaíba, Penha. E ele disse, Laurinha, ela tá precisando de uma balconista de padaria, né? Falei, então eu vou, estou em casa mesmo. Meu pai, vai mesmo, aquela coisa, né? Vai. Aí tá bom, fui, né? Tranquilo, de boa, que maravilha. Meu pai estava feliz, porque eu tava trabalhando, né? Aí começou o quê? A constância foi diminuindo dentro da igreja. A constância foi diminuindo dentro da igreja, não tinha tanta... Não estava tão frequente como eu era. Estava faltando já em alguns cultos, porque eu estava, na verdade, eu poderia me esforçar para estar, mas eu estava tão feliz de saber que estava trabalhando, porque o meu pai não ia mais pegar no meu pé, que eu acabei até esquecendo um pouco, assim, nesse sentido, mas eu estava ali, mas eu estava tão focada assim, eu estava mais focada no trabalho, né, do que mesmo estar na igreja, até que um dia
Minha mãe despertou, eu também para ir trabalhar, e ela falou para mim assim, Laurinho, eu tô sentindo que não é para você ir trabalhar hoje. Eu, mãe, você vai ficar em casa, o pai vai brigar comigo, e o pai vai falar um monte para mim. Não, filha, não vai. Ela implorou para que eu não saísse aquele dia de casa, né? Parece que é um negócio, né, Rafa? A voz da mãe parece que é a voz de verdade. Deus. É verdade. A voz da mãe é a voz de Deus. Ela disse, filha, não vai. Daí eu falei, não, mãe, eu vou porque se eu não for, o pai vai brigar comigo, vai falar um monte, vai falar, já tá faltando um serviço, já não quer trabalhar, já não quer isso, não quer aquilo, né? E eu fui trabalhar, né? E ao voltar, fiz o meu trabalho, cumpri com o meu horário, né? E terminei meu expediente do trabalho, subi a rua para poder pegar um ônibus. Por incrível que pareça, era aproximadamente umas 9 horas da noite, né? E apareceu um homem, né? Armado, com facas, e não tinha para onde eu ir. Ele falou assim, você vai comigo. E se você gritar ou reagir, eu te mato. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Jesus, me ajuda. Meu Deus. Falei, Jesus, agora é só o Senhor. E ele me levou para uma mata virgem. Tinha um terreno, né, bem de mato mesmo, longe de avenida. E eu não conseguia falar com ninguém, não conseguia avisar ninguém, porque ele estava armado, né? E você vai comigo. O homem apareceu do nada, nunca nem vi na minha vida. Alguém que apareceu assim do nada, surgiu do nada. E me levou para essa mata. E eu só sabia o quê? Chorar. Eu só sabia chorar. É forte, gente. E ele falava o tempo todo no meio do caminho, me direcionando. Eu vou arrancar, eu vou cortar seus braços, eu vou cortar suas pernas, eu vou cortar seu corpo, eu vou te mutilar. Primeiro eu vou abusar de você e depois eu vou te mutilar. Aí eu falei, meu Deus. Aí comecei a clamar. Meu Deus. Aclamar, falei, só o Senhor agora. Só o Senhor, o Espírito Santo de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não tinha para onde eu ir, não tinha como correr. Chegou naquela mata, ele me bateu, me deu um soco e praticou o ato. E depois de ter feito isso, ele falou assim, agora eu vou te matar, porque você viu meu rosto. E eu falei, por favor, não me mate. Por favor, não me mate. Você já fez o que tinha que ser feito. E ele falava assim, não, eu vou te matar. E ele foi tirando da bolsa dele. Ele tinha uma bolsa. Ele foi tirando um saco preto. Foi tirando martelo. Foi tirando faca. Foi tirando cutelo. Tudo elementos de cortes, né? E ele falava, vou cortar seu braço. Vou cortar seus seios. Vou cortar suas pernas. E vou te levar para sua casa. Meu Deus do céu. E eu falei, Senhor, meu Deus. Aí eu comecei, não faz isso, não faz isso. Comecei a chorar muito. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Me deixa com vida, me deixa com vida. E nesse momento, ele pegou minha bolsa. Pra ver o que tinha na bolsa, né? Acho que é pra saber quem eu era, sei lá, né? E o que ele viu na bolsa? A minha Bíblia. Aí ele olhou a Bíblia e perguntou, você é crente? Eu falei, sou. Ele colocou a mão na cabeça e falou, o que foi que eu fiz? Meu Deus. E nessa hora, tanto eu clamar ao Senhor, uma luz, gente, raiou. Oh, meu Deus, foi o anjo do Senhor, porque
A gente estava muito longe de avenida, Rafa. A gente estava muito longe de avenida, né? E eu falei, meu Deus, foi o Senhor. Sabe quando você ouve a voz de Deus falando, você foi até aqui, não mais. Eu ouvi isso, a voz falando, você foi até aqui, não mais. E aquela luz raiou no meio daquela mata. E aquele homem saiu perturbado, correndo, mata dentro. Meu Deus. Deixou as coisas ali, pegou a bolsa, deixou as coisas dele, mas a bolsa ele pegou e saiu correndo. E eu ajoelhei muito, falei, Senhor, muito obrigado pelo livramento. Muito obrigado pelo livramento que o Senhor me fez hoje. A partir de hoje, Senhor, eis-me aqui. Era uma nova vida que tava começando ali pra você, né? Porque realmente aquele rapaz, ele ia tirar sua vida ali, né? Sim, Ele viu que pediu ele foi ele ter ainda, né, ter a maldade, mas ainda ele tinha um pouquinho de temor ainda a Deus, né? Pelo menos ele teve ali e viu Deus na sua vida. exatamente. Ele saiu correndo. Mas mesmo assim aconteceu o ato, né? Infelizmente aconteceu. Mas Deus te deu a vida, manteve a sua vida, te livrou. Manteve, eu saí de lá um pouco que desequilibrada pelo que aconteceu. E eu consegui voltar para a avenida, consegui pegar o ônibus e consegui chegar em casa. Aquele estado, corpo cheio de mato, né? Cabelo, um soco que eu recebi aqui, marcado pelo soco. Abri a porta de casa e minha mãe logo percebeu, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, assim, porque ela me acolheu muito nessa hora. Meus pais me acolheram. Quando ela viu que eu estava naquele estado, ela já olhou para mim e falou, filha, o que aconteceu? Eu falei, mãe, eu estava vindo do serviço. E ela, filha, eu senti de você não ir trabalhar. Aí eu falei, mãe, tá tudo bem, mãe, eu vou ficar bem. Aí minha mãe logo já acionou a polícia, já me levou no hospital onde trata, né, que é o Pérola Baito, lá em São Paulo, que só trata desses casos de mulheres, né, abusadas sexualmente. E fui para lá. Fiz tratamentos psicológicos com a psicóloga. Passei por fui submetida a vários tipos de exames. Inclusive, fiz até uso do coquetel, porque não se sabia o que humilhante tinha, né? Eu fiz esse uso também do coquetel. E eu fui muito acolhida, graças a Deus. E meu pai, ele olhou assim para mim e disse assim, filha, eu me lembro como se fosse hoje, estava deitada chorando. Passado, depois dos exames, depois de tudo isso, retornei a casa, passado uns 2, 3 dias, meu pai não conseguindo olhar para mim pelo que aconteceu, né? Ele falou, se eu estivesse ali, não teria acontecido, enfim, aquela coisa de pai, né? Uhum. A gente sabe que tem as cobranças, né? Mas tem um pai também que ama, né? Ele me cobrava, mas ele também amava, né? E ele olhou para mim assim, e eu lembro que ele falou assim para mim assim, filha, a partir de hoje eu não quero você mais trabalhando. A partir de hoje, você vai ajudar sua mãe com as fazeres da casa. E as suas irmãs que trabalham vão ajudar você. Não precisa de você trabalhar, não. Fique em casa com a sua mãe. Uhum. E assim, fica em casa, né? Ajudando lá. Só que os traumas ficaram. Né? Só que os traumas
Ficaram. Fiquei indo lá ainda, para o Labaiton, fazendo agora o tratamento psicológico, né? E o mais interessante também, voltando um pouquinho, o mais interessante é que quando os policiais pegaram o meu caso, né? Eles estavam me levando até para o Labaiton e eles perguntavam, conversavam entre eles, como que essa menina saiu com vida? Tinha elemento de corte no mato, como que essa menina saiu? Como é que nenhum psicopata deixa sua vítima viva? E eu falava assim, e eu nervosa, chorando, ele me interrogando, né? Me conta como é que você saiu com vida. Acho que eles estavam mais interessados em sair como eu saí com vida, em saber como eu saí com vida, do que em ir atrás do cara, né? Do abusador em si. E eu peguei e falei, foi Deus, foi o Senhor, foi a mão do Senhor que se apresentou. E eles, mas não existe isso. Pela lógica psicopática que nós lidamos com muitos casos, não existe nenhum psicopata deixa sua vítima viva. Aí eu falei, você não está entendendo? Foi o Senhor. Foi o Senhor que me livrou. Foi o Senhor que me livrou. Passei, fiz os tratamentos, tudo bonitinho. Passei pela doutora Patrícia, me ajudou muito, né? Nessa fase. Foi um apoio muito bom para a minha vida. E eu me lembro que eu era, Rafa, a única mulher da terapia que nós fazíamos ali. Eu era a única mulher que estava em pé, andando e com o corpo bem. Eu era a única mulher. Porque todas as mulheres, elas contavam ali o seu testemunho, né, o seu caso de vida. Foram mulheres que foram abusadas 12 horas, 14 horas. Foram mulheres que foram abusadas por mais de 3, 4 homens. Foram mulheres que estavam literalmente quebradas, umas cadeira de roda, outras com braço engessado, braço enfaixado, cabeça enfaixada. Eu era a única mulher que estava assim intacta, dizendo assim o corpo, que as outras estavam literalmente quebradas. Aí quando eu olhei para todo aquele cenário, eu falei, meu Deus, realmente o Senhor me livrou. Né? Realmente o Senhor me livrou. Realmente eu via a mão do Senhor. E fui passando por mais terapias, né? Por mais terapias ali. E até que a doutora Patrícia me chamou e disse, Laura, eu vou te fazer uma pergunta. E essa pergunta vai decidir se você continua aqui ou não. Eu falei, pode se perguntar. O seu caso é um caso diferenciado. Caso diferenciado porque quem acompanhou o seu caso já trouxe toda a informação, né, sua. O homem estava prometendo matar você, mas ele não matou. Porque viu uma luz e ela disse, me conta esse negócio aí. Ela falou, você é evangélica? Eu falei, sou. Ela falou, tá explicado. Foi o Senhor que te livrou. Porém, foi. E agora eu vou fazer uma pergunta e você me responda. Eu posso dizer. Você pretende se casar? Ele foi assim. Sim, doutora. Ela falou, por quê? Foi porque nem todos os homens são iguais. E ela falou assim, tá liberada. Como assim? Ela falou que... Porque Qual que assim... foi a intenção dela? Sim, a intenção dela era que... eu sem saber, né? Sem saber, né? Ela disse que todas as mulheres que passam por esse tipo de abuso, ou mais, nenhuma delas quer casar. Nunca. Né? Nenhuma delas querem se casar.
Hoje eu posso dizer com propriedade, né? Hoje eu lido com situações assim, entendeu? E não querem se casar. Por quê? Porque na mente de quem vive esse abuso, com quem ela se envolver pode fazer o mesmo, ou não respeitar por conhecer a história. Hoje eu entendo a pergunta que a doutora fez para mim, mas eu falei, Deus foi me dando ali a palavra, quando ela falou, você vai ser liberada, eu falei que também estava sendo uma tortura para eu estar indo lá. Por quê? Porque, poxa, eram mulheres que estavam realmente quebradas, literalmente arrebentadas, né? E ela fez essa pergunta, ela olhou para mim e disse, você está liberada. Eu falei, sério, doutora? Sério. E ela fez algumas séries de perguntas, por exemplo, já consegue andar sozinha na rua? Já, realmente, já estava, né? Já estava voltando ao meu estado normal. Sim. Né? Sem síndrome do pânico, sem o medo. Mas eu vou falar uma coisa para você, e para quem também está assistindo aqui nosso podcast, tá? Aí vocês podem pensar, mas como isso aconteceu, né? Toda essa fase de dor, toda essa fase de tribulações, tudo que eu enfrentei lendo a palavra. Isso é onde eu chego, Rafa, aos companheiros que vieram me acompanhar. Aí, eu sempre falo, né? Eu fui vencendo lendo a palavra, sabe? Ali, na minha constância ainda em oração, não me revoltei com Deus. Pelo contrário, eu entendi que Deus me livrou, me salvou. Você focou naquilo que ele fez, né? E não naquilo que ele não fez. Eu foquei na mão do Senhor Porque que às vezes apareceu. acontece certas coisas na nossa vida, a gente fica questionando, por que Deus, o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? Mas você focou naquilo que Deus te livrou, que foi que te deu força, né? Rafa, eu focava nisso para se ressignificar. Entendeu? Então eu preferi e eu entendi pela chamada. E eu estava quase fugindo da chamada, entende? Né? Então ali eu olhei para tudo isso e tomei aquilo para mim. Falei, Deus me livrou para concluir a chamada que Ele tem na minha vida. E eu falei, E esse tratamento psicológico que você fez, naquela época você fala que você foi curada? Ou ficou alguma coisa ainda pra você? olha, é uma coisa que é só Deus que vai que me entende nesse quesito, né? Eu fui curada, Rafa, lendo a palavra mesmo. Aí você fazia os tratamentos e ainda lia a palavra. E exatamente, eu ia para os tratamentos e palavra. Eu ia para os tratamentos, palavra, oração, palavra. Ainda eu fui. Aí eu percebi que eu ia ficando mais segura em mim mesma. Tinha pessoas que te apoiavam Sim, nesse processo? sim. Fora as pessoas que tratavam, que faziam o tratamento psicológico da igreja, irmãos, que ajudavam em oração, na leitura da palavra. Sim, tive a minha irmã. A sua irmã. Minha irmã, dentro de casa eu tive. Né? Muito bem. Me vinha com palavra. Tinha hora que a tristeza batia, tinha hora que as lembranças vinham. E ela sempre ali, não, Laura, vamos para... Porque foi um processo de cura, foi mais ou menos quase um ano. Né? Aí eu comecei a me desafiar, eu comecei a ir para a igreja sozinha, porque eu ia muito com ela, eu tinha medo. Aí eu comecei a me desafiar. Né? Falei, não, comecei a me desafiar, comecei para a igreja sozinha, né? Sozinha. E assim... E isso é importante, né? Você ter alguma pessoa do seu lado, Sim. né? Pra te ajudar. A gente... Às vezes nós queremos nos isolar, mas às vezes também Deus usa pessoas para poder estar do lado da gente, né? A gente precisa disso. É um irmão em Cristo que seja amigo verdadeiro, que vai te impulsionar, que te mande mensagem, como que você tá? Vamos sentar junto, vamos ler a Bíblia junto, vamos estar sempre junto, né? É importante a gente ter essas... Sim, eu tive a minha irmã Patrícia, ela vai assistir também. Pati, eu te amo, Pati. Todo mundo tem que ter uma parte, né? Todo mundo tem que ter uma Patrícia.
E foi essencial na minha vida. Vocês não sabem como eu amo essa minha irmã, porque ela me apresentou. Eu amo todas as minhas irmãs, todas, sem exceção. Mas ela foi aquela que teve paciência comigo no processo. Entendeu o processo, né? E me ajudou muito, né? A tristeza vinha de vez em quando, ela, Laurinha, vamos, né? Nunca me deixou em casa, sempre me carregando, mesmo quando vinha as lembranças eu estava lá, mas ela do meu lado, ela me apoiando, né? E aqui, ó, e cada vez que eu ia lendo a palavra, eu ia me apaixonando mais, o amor aumentava, e esse amor foi aumentando e eu aprendi, sabe fazer o quê, Rafa? A perdoar. E teve uma oração que eu fiz, né? E eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu não sei quem ele é, não sei como que ele está, não sei mais nada.